Bora, meu povo, mais um Comente Bíblia para você aí. Estamos hoje na página 1148, vamos falar aqui sobre o crescimento da igreja. Esse é o início do ano 30 depois de Cristo. Os últimos vídeos, até o último vídeo agora, a gente estava falando no período do ano 29, que foi o ano da ascensão de Cristo, morte, ascensão de Cristo, descida do Espírito Santo e os primeiros milagres, dando início aí à vida da igreja. Agora é o ano 30 depois de Cristo. Fica comigo, vamos ver sobre a igreja, o crescimento da igreja. O texto que você vai encontrar aí em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 36, diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa nenhuma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Pronto, ponto. Eu quero só fazer um rápido comentário aqui. Coisa linda, né? Não havia necessidade, ninguém passava necessidade no meio deles. É legal isso. Isso é bom. A Bíblia fala que quando você se compadece do pobre, você está emprestando a Deus, né? E também está escrito que quem dá, semeia, prospera. E aquele que retém mais do que o que é necessário, ele vai empobrecer. Também ele vai cair em desgraça. Bom, queridos, tem algumas pessoas aí, eu não sei se estão dominadas pelo diabo ou é só burrice mesmo. Mas tem algumas pessoas querendo associar essa realidade da igreja aqui ao comunismo. Procure ler o que é o comunismo, de onde nasceu, quem são os pais dessa desgraça. Tá ligado? Comunismo aqui, ninguém necessitado. Não, no comunismo é todo mundo necessitado. A igualdade é assim, olha, sabe? Vamos deixar tudo igual? Vamos. O Estado é dono de tudo, você não tem nada. Tudo é o Estado é tudo. E tudo é do Estado. Então ele toma tudo que é teu, depois ele dissolve o Estado, tudo passa a ser de um grupinho. Certo? Distribuição de renda, distribuição disso, propriedade privada, fulano não precisa. É tanto mimimi, tanta frescuragem. Isso é coisa de quem não trabalhou, nunca produziu coisa nenhuma. Aí vem depender umas porcarias dessa aí. Mas Jesus é a favor que vocês repartam o que tem. Tá certo. Mas isso aí é uma obra do Espírito Santo de Deus que ele vai fazer em meu coração. Isso aí não tem nada a ver com interferência do Estado, não. Você tá doido? Vamos olhar a Bíblia. Vamos lá. Atos 4, versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa encorajador, filho da consolação, né, em outra versão, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque isso era comum. O último texto que nós lembramos, aqui para cima, aqui, diz que as pessoas vendiam, traziam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Naturalmente. Simplesmente chegava lá e está aqui. Vendiam propriedade aí para poder tomar comida para alguns, né? As pessoas estavam fazendo isso. Atos capítulo 5, no versículo 1 ao 11, vai falar uma historinha aqui, ó. Presta atenção. Um homem chamado Ananias, juntamente com a sua esposa chamada Safira, eles venderam a propriedade que eles tinham, né, e reservaram parte do dinheiro para eles. E a mulher estava sabendo disso. Foi combinado entre eles dois. Levou o restante, versículo 2 diz que o restante eles levaram, colocaram aos pés dos apóstolos. Qual é o problema aqui? É que não podia dar uma parte? Não, não é esse o problema não. O problema é que o Barnabé pegou e entregou integralmente, e aí eles queriam aparecer como Barnabé. Não, vamos vender também, vamos entregar, é tudo. Só que escondeu uma parte, reservou uma parte para eles, e está aqui o dinheiro da propriedade, filho. Tá vendo? Chegou lá e entregou. Aí na hora que estava entregando, colocando aos pés dos apóstolos, Pedro vai perguntando: Ananias, peraí, ei, como foi que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que você recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? Sim, Pedro. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Você não podia gastar todinho se quisesse, comprar todinho?
de balinha? Sim, pois é. Mas o que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, e sim a Deus. Você mentiu a Deus. Bom, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Entendeu? Foi todo mundo, opa, afasta do Pedrão. O Pedrão hoje tá demais. O Pedro tá perigoso hoje, o Pedro. Certo? Alguns moços que estavam lá vieram, levaram o corpo dele e sepultaram, né, o corpo dele. Certo? Versículo 7 diz que 3 horas depois chega a Safira, a mulher do defunto, do finado. Safirinha chegou 3 horas mais tarde. Quando fala 3 horas mais tarde, você já entende que os judeus tinham o costume de ir ao templo orar de 3 em 3 horas. 6 horas da manhã, primeira hora do dia. Tá? 9 horas da manhã, terceira hora do dia. Meio-dia, sexta hora. 3 horas da tarde, hora nona. E o final do dia, a viração do dia, no caso, quase 18 horas, né? Viração do dia. Dali já começa um outro dia, ou a primeira vigília do dia seguinte, tá ok? Eu sei que ela foi no culto posterior, porque o espaço de 3 horas tinha passado, e aqui é onde está a covardia dos crentes da primeira igreja em Jerusalém. Que covardia, pastor? Rapaz, covardia demais. Ninguém falou com a Safira, mano. Será que ela estava distraída com o quê, hein, gente? Ou será que o pessoal não tinha saído do templo para nada? Por isso ninguém podia avisar ela? O que será que aconteceu aqui? Será que o pessoal ficou com medo de chegar para ela e dizer: ei, teu marido morreu, mulherzinha, olha. Ele fez uma cagada lá, foi mentir para Deus, aí pronto, morreu. Ninguém falou nada com Safira. Versículo 7 diz que ela chegou no culto posterior, né, 3 horas mais tarde, sem saber de nada o que tinha acontecido. Pedro olhou, viu ela entrando. Olha que uma igreja de quase 5 mil pessoas, você saber, conhecer assim, chamar pelo nome Ananias, Safira, eles estavam próximos de Pedro. Pedro já tinha contato pessoal com eles. Então, que coisa, hein? Que coisa. Pedro viu a Safirinha entrando, disse que Pedro chamou, né, ela. Me diz aí, ô Safira, me diz uma coisa. Esse aqui foi o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: foi sim, seu Pedro, foi esse mesmo. Aí Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão aí na porta os jovens que acabaram de sepultar o seu marido, e eles te levarão também. Pecado de conivência. Vai também, Safira. Foi-se embora, né? Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então, os moços entraram, levaram a morta, né? Sepultaram-a do lado do seu marido. Pense, o casal morreu no mesmo dia por uma besteira só. Coisinha boba, mano. Foi mentir para Deus, contar uma mentirinha, olha. Por que Deus levou tão a sério isso? O que tinha de tão mal nisso? Qual era o problema? Só uma mentirinha, né? Deus não trabalha com mentiras e Ele corrige os mentirosos, Ele pune os mentirosos, tá? Versículo 11 diz que grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Olha, vamos guardar a distância de Pedro e dos 12, peraí, dos 11. Olha, está uma unção tremenda, oh aleluia, presença de Deus, estamos sendo ensinados na palavra, então Pedro, afasta. Quem vem, olha, é Pedro que está vindo ali, gente. Você está doido? Fica no caminho, não. Já pensou o temor? Aqui era temor de Deus e da pessoa que Deus tinha usado para fazer tal coisa. Queridos, no ano seguinte, no ano depois, que já é o terceiro ano, né? 29, 30, 31. Ano 31 depois de Cristo. Atos 5:12 diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, aos 12. Embora todo o povo os tivesse em alto conceito, ninguém queria chegar perto. E o número era cada vez maior de homens e mulheres que criam no Senhor, né, e eram acrescentados dia após dia. Porque o povo também levava doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava, certo? E aí afluía muita gente, né? Muita gente
multidões de cidades próximas a Jerusalém, trazendo os doentes, trazendo atormentados de espíritos imundos, né? E aí diz aqui no versículo 16, na parte final, diz assim, ó, e todos eram curados. Todos eram curados. Se hoje pegassem os doentes de cada cidade, onde tem igreja, uma cidadezinha como a minha aqui, a minha cidade tem tem uns 60 mil habitantes. Deve ter bastante doente aqui. Mas se trouxesse, é capaz que nenhum saía curado. Eu não sei o que está acontecendo, mas ultimamente só existe cura, parece que para coisinhas pequenas. Ah, é uma infecção de garganta. Você põe a mão, ora, curou, curou. Ah, é um problema interno que curou, curou. Coisinha pequena. Mas se disser que é CA, se disser que é uma paralisia, é uma deficiência visível, não acontece mais. E acontece em alguns casos que a gente vê por aí, mundo afora, nas redes sociais, mas é tudo coisa inventada, né? A maior parte, não vou dizer tudo, mas só 98% das coisas que vem depois, é charlatão. O que está acontecendo, irmãos? Diz aqui, e todos eram curados. Por que a igreja hoje está cheia de gente esperando uma cura e fica fazendo propósito de oração? Eu vou buscar, nem que venha parcelada em 100 vezes a minha cura, mas eu quero. O que está acontecendo? Agora veja bem. Versículo 17 diz que o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por quê? Porque todo mundo era curado. Onde é que estavam reunidos? No pórtico de Salomão. Bom, então os caras estavam sendo mais respeitados do que eles. As pessoas estavam vendendo casas e trazendo aos pés deles. As pessoas estavam deixando de fazer o sacrifício diário, matar os ovelhas, gado. As pessoas estavam indo mais no pórtico de Salomão do que lá no dito, né, templo, tá certo? E por estar cheio de inveja, o que eles fizeram? Mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor veio, abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos pelo anjo, né? Começaram a ensinar o povo. Aí chega o sumo sacerdote, chega lá os companheiros dele, chega o Sinédrio, né, a Suprema Corte, chega todo mundo lá. Aí disseram, vamos aqui chamar os 12. Mandaram prender por 12. Da primeira vez foi só Pedro e João. Agora é os 12. Vai buscar ali. Mandou o guarda do templo, o chefe da guarda do templo, vai buscar ali os infratores. Vai buscar os terroristas ali, vai buscar. A gente sabe o que foi que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo aqui. Da outra vez, eles curaram aleijado. Agora tá morrendo gente aqui e não sei o que acontece. Estão realizando sinais e tal. Tem gente que coloca os doentes na sombra deles, tá demais. Então vamos parar com esse negócio. Vai buscar isso que nós queremos saber o que eles têm a dizer aqui. Os guardas foram lá, encontraram as portas trancadas, encontraram as sentinelas lá em pé, mas não tinha ninguém dentro. Vieram, relataram, senão eles não estão lá não. Daí alguém chega e diz, não, os homens que vocês estão procurando estão ensinando lá no pórtico de Salomão, lá onde eles reúnem, eles estão lá, pregando lá. Então o chefe da guarda do templo, né, foi e trouxe os 12 para serem interrogados, mas trouxe sem usar de violência. Veja bem, versículo 26, né, ele diz que ele trouxe os apóstolos sem uso de força, pois temia que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram eles ao Sinédrio para que fossem interrogados pelo sumo sacerdote. E aí a primeira coisa que o sumo sacerdote diz é, nós já demos ordem para vocês que vocês não ensinassem, nem falassem mais nesse nome, em nome de Jesus. E vocês estão enchendo Jerusalém com essa doutrina e estão querendo nos tornar culpados do sangue desse homem. Ora, de que era a culpa? Vai botar nas costas de quem, sacerdote? Hein? Não foram vocês que induziram o povo a pedir aquilo? Soltar o homicida? E matar o justo? Versículo 30. Você vai ver aí a resposta que Pedro deu, né? Atos, capítulo 5, versículo 30. No próximo vídeo você vai ver a resposta que Pedro e os apóstolos deram para o sumo sacerdote.